capítulo 13 do livro de Números. Acharam? Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas. O que eles fizeram? Espalharam, não é? O que é espalhar? Nesse caso aqui, fofocar, não é? Foi um falando para o outro, que foi falando para o outro. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas. Aquele que ouve e fica assim, e ouviu um negócio aqui, vai lá, conta para o outro, que conta para o outro. Foram espalhando isso entre os israelitas, um relatório negativo. Se você tem hábito de escrever ou na sua Bíblia, sublinhe essa palavra, muito importante isso, negativo. Um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. De onde eles tiraram isso? Certo? Todos os que vimos são de grande estatura. Até aí está certo, é real. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Olha que loucura. Preste atenção numa coisa. Primeiro vai trazer um feedback, né? Vai trazer um relatório negativo. O que é trazer um relatório negativo? É algo que você vê, mas dentro, na expectativa pelo qual você está vendo, é ruim. Agora, como é que as coisas são interessantes? Todo desperdício de alguém é uma oportunidade para outro. Sim ou não? Às vezes a pessoa está lá no trabalho, está dizendo: não aguento mais esse trabalho horroroso e tal, e faz de tudo para ser mandado embora. É mandado embora. Quando é mandado embora, aí vai se contratar uma outra pessoa. Essa pessoa, ela entra cheia de energia, que para ela é algo novo, é algo que ela precisava. Enquanto um desperdiça, o outro aproveita, por causa da visão, de como enxerga. Para quem não tem nada, uma porta aberta para ganhar R$1.000 hoje, R$1.500, irmãos, para quem tem filho, não é o emprego do mundo, mas é uma grande oportunidade de um recomeço. E quando as pessoas falam: você está ganhando 1.500, já vai ganhar mais aonde? Às vezes nem tem estudo, não tem nada, não fez nada, desperdiçou todas as oportunidades da vida. E muitas das vezes nós criamos os nossos próprios relatórios daquilo que vimos na nossa perspectiva, que talvez não seja a perspectiva da pessoa que está do seu lado. Quando a primeira vez que eu olhei esse terreno aqui era um lixo. Aqui, essa parte daqui toda, essa metade daqui, isso aqui era tudo vidro dessa altura. E eu falei assim: como é que eu vou tirar esse vidro? Aí eu vi que aqui quem viveu essa época sabe disso. Aqui nesse corredor aqui atrás, o Jorge Azevedo tinha um trator que estava parado há anos. Eu falei para ele: isso funciona, mas está com problema de vazamento hidráulico. Você sabe dirigir? Eu falei: sei. Eu nunca tinha entrado num trator. Aí eu falei: meu Deus, como é que anda isso aqui? Deve andar de algum jeito. E fui para frente, fui para trás, e pum, o negócio veio, vim andando pela pista, e o volante duro, e depois aprendi a mexer na pá, virei o banco para cá e para lá. Foi ou não foi? Eu virei o gigante do trator. Eu arrastei todo o vidro que tinha daqui para lá, na marra. Por quê? Eu poderia olhar e dizer assim: tem gigante, tem não sei o que. Eu poderia olhar e dizer assim: tem gigante para cair.
A questão é a perspectiva com que você vê e que talvez outros não veem. Muitas das vezes nessa obra, eu chegava assim de noite, ligava e falava assim: irmão, vamos fazer isso aqui. O pessoal falou: esse cara deve ser doido. Mas era a visão que eu tinha da obra pronta. Tudo que está aqui foi desenhado por mim, esse jeito todo. Eu apenas entreguei para o engenheiro e ele fez na dimensão que eu queria, da forma que eu queria, cada detalhe. Eu poderia ter feito outras coisas diferentes depois do tempo? Sim, mas naquela época foi aquilo que eu vi. Então, eu não negociei o que eu vi por causa dos problemas. Eu fui para cima do problema. E vou dizer para você, se eu tivesse que tirar aquele vidro todo na pá, eu tirava. E eles sabem disso. Eles sabem que muito dava 10 horas e ia embora. Metia o migué, sumia e eu ficava aqui. Então, eu tinha um trator com óleo hidráulico vazando, que eu nunca tinha dirigido, travava ele, virava a cadeira, ia lá, pegava, puxava. Chegou uma época que começou a vazar tanto, que vinha eu e o pastor Caio sentado no banco, puxando o guidão. Lembra disso? De tão duro que era, a gente ficava puxando assim, o trator vinha. Eu dirijo qualquer coisa, dirijo qualquer coisa, botar em cima do caminhão, dirijo, botar em cima de um avião, aí não, aí é complicado. Mas é muita prepotência. Mas eu tive que aprender, eu tive que me desafiar, e não foi um trator maravilhoso, com todo o suporte, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Tinha só algumas pessoas com desejo de fazer uma boa obra. Você não precisa de muitas coisas. Mas os espias, quando vão olhar a terra, eles vão olhar na sua perspectiva. O problema não foi ver ou ter medo do que estava lá. O problema foi espalhar a situação. Porque quando eles espalham, eles, não só eles, mas eles vão fazer que todos que estão na mesma visão dele enxerguem a mesma coisa. Quando eles chegam e dão um relatório negativo, todo aquele povo que estava lá era o quê? Um povo bem sucedido, rico, milionário? Não, eles tinham passado 430 anos no Egito. O que eles, a mente deles era cativa. Eles tinham vontade de ficar no Egito, de morrer no Egito ao invés de avançar. Eles tinham dificuldade de enxergar onde Deus estava e onde Deus não estava. Bastou uma palavra, deu gatilho. Veio todo mundo e começou a murmurar também, porque acreditaram no relatório negativo. Se a tua vida, coisas que você tentou não deu certo, coisas que você fez e as portas fecharam, coisas que você perderam, a tendência de você acreditar no novo é quase zero. É mais fácil acreditar no que é negativo do que acreditar no que é positivo. Porque muitas das vezes até o cérebro, ele se alimenta da negatividade. Ele botou lá: eu vou ficar assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, não me importa mais, já passou muito tempo. Como é difícil tirar pessoas desse transe. É forte. Eu atendo pessoas quase todo dia. E dentro da área terapêutica, quando você vai atender alguém, eu estou com uma moça há 4 meses, que ela repete a mesma coisa. Eu não consigo, eu não vou dar nada e tal, eu não quero mais fazer. Eu falo: calma, vamos lá, vamos devagar, vamos construir. Está totalmente bloqueada, como esse homem, esses homens que voltaram e alarmaram. Gafanhoto é você olhar uma coisa muito pequena. É uma desproporção de comparação muito grande. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, sejam sinceros. Quem tem medo de barata? Levanta a mão. Pode ser homem, não tem problema. Só tem mulher que tem medo de barata? É o homem que... Agora, mulher, você que é o homem que mata? Não. Ele só fica assim: vai lá. Não é? Vai lá, eu tenho nojo desse bicho. Agora, quantos tem nojo de barata? Você está vendo? Você substituiu uma palavra medo por nojo. Que ninguém come barata. Eu conheci um garoto chamado Baratão, ele comia barata, que nojo.
Comia mesmo, o nego pagava ele comia. Nossa, eu vi uma vez, eu passei mal. E o apelido dele era Baratão. Está vivo, então barata faz bem. Tem lógica eu ter medo de uma barata? Para olhar o teu tamanho. Tem lógica você ter um medo de barata? Não, mas aprendemos isso com alguém. A minha mãe, quando era lá na época que eu era mais novo, existia muito penteadeira. Alguém lembra desse tempo? No quarto, e tinha um espelho. Sempre tinha espelho em tudo quanto é lugar. Minha mãe tinha uma cristaleira também que era toda espelhada e tal. Aí quando chovia e caía raio, minha mãe vinha cobrindo tudo. Que ela falava assim, o raio bate no espelho. Irmãos, eu nasci com isso na minha cabeça. Aonde eu estava, eu jogava um pano em cima do espelho. Eu nunca mais, por nunca mais ter isso, eu nem sei se eu venci isso. Porque não tem mais o que cobrir. Mas eu não fico perto de espelho quando chove e tem raio. Agora vê o que aconteceu agora. Para pensar, a mulher andando numa tirolesa. Quando chega lá embaixo, já pertinho, o raio caiu em cima. Meu irmão, quando você está com a senha, esquece. Vai chamar. Não tem aonde ficar assim. Não tem como fugir. O que nós precisamos, nesse primeiro domingo, eu quero falar sobre o medo. Você não pode entrar 2026 com medo. Você não pode entrar 2026 temendo. Você não pode entrar atribulado, medo sufocando a sua mente, sufocando o seu coração, trazendo as notícias ruins. Todo início de um ciclo espiritual exige alinhamento da mente e do avanço dos pés. Você não se movimenta se não for através da mente. É tua mente que te projeta para frente. É tua mente que faz você entender o quanto que você pode, o quanto que você é capaz. Nós não somos qualquer povo, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu só queria que você reagisse a essa mensagem. Deixa 2025 para trás, é 2026, é um novo ano. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família, e o medo não pode te parar, não pode te neutralizar. O maior inimigo do novo não é o gigante, é a imagem distorcida que o medo cria dentro de nós. Foi isso que aconteceu com ele. Olha o que ele vai dizer. Rapaz, tem os descendentes de Anak diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles. Olha, então como vamos possuir uma terra? Como vamos entrar numa terra prometida se a gente tem medo do que viu, sendo que havia uma palavra de Deus? Deus falou para eles: vocês vão possuir a terra. E eles sabiam que teriam que brigar com esse povo, mas Deus falou: eu vou dar vitória para vocês. Deus não tira o confronto, Deus não tira a adversidade, mas nós precisamos ter coragem para enfrentar, porque Ele já declarou a vitória. O teu ano de 2026 já foi consagrado, já está tudo pronto. O que falta? Eu ter coragem para vencer o medo da adversidade, do trauma, de tudo que você já viveu. Aleluia, aleluia. Levanta a sua mão e profetiza comigo e declare comigo: o medo não cancela a promessa, mas atrasa gerações. Olha o que aconteceu com esse povo. Por causa desse espalhamento, digamos assim, que contaminou todo o povo de Israel, aquela geração toda morreu. Uma geração a menos existe dentro do relógio de Acais. Quando você vai estudar profundamente algumas coisas, você fica chocado o quanto isso mudou a história para o próprio povo de Israel. Uma geração inteira morreu para que outra nascesse. Uma geração toda que estava pronta para entrar na terra prometida morreu no deserto, porque deixou o medo governar a sua mente.
Deixou com que nem era deles o medo era dos espias. Eles compraram o medo dos espias. Muitas das vezes são as pessoas que te colocam medo, são as pessoas que dizem que não dá, é a televisão que diz que agora ninguém vai conseguir mais nada, porque está um caos, aí você aceita aquilo como sua realidade, sendo que não é sua. Uma geração inteira ficou atrasada. Você não pode deixar os seus filhos, e os seus filhos, se você não fizer o que tem que ser feito, os seus filhos vão ser atrasados nos seus processos, e você vai atrasar uma geração inteira por causa do seu medo, porque você não tem uma notícia boa, não tem uma notícia boa sobre a terra, como Caleb e Josué, digamos, olha, a terra é boa, mana, leite e mel, vamos entrar lá e vamos passar por cima igual um trator de todo mundo. Quando você vai ver a história, você vai ver que eles derrubaram Jericó. Tamanho da fortaleza de Jericó, quem eram esses caras? Nada. No primeiro desafio, eles derrubam o que era maior do que qualquer um desses gigantes, porque Deus estava com eles. Abraça esse irmão que está do teu lado, diga: Deus está contigo nesse ano. Não negocia, não negocia. Não deixa ninguém atrasar o teu processo. Não deixa a notícia atrasar o teu processo. Você não é gafanhoto. Você não é gafanhoto. Você não é gafanhoto. Tanto que você não é gafanhoto, que aonde você está, o diabo tem que recuar. Aonde você pisa, ele tem que sair. Aonde você pisa, ele recua. Você não é gafanhoto. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: eu não sou gafanhoto. Essa mensagem pode ser para qualquer pessoa, menos para mim, menos para você. Você não é gafanhoto. Esse relatório não é o nosso. Você é reino, você é príncipe, você é sacerdote, você é escolhido de Deus, você é escolhida do Senhor. Você não é gafanhoto. Coloca a mão no ombro desse irmão e diga: toda síndrome de gafanhoto, todos os pensamentos de medo que tormentam a vida do meu irmão, sai agora. Em nome de Jesus, sai agora. Porque ninguém aqui vai ser gafanhoto em 2026. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Já viu aquele pessoal que é humilde, que sobe e fala assim: eu sou o menor de todos. Às vezes, uma vez, cara, nunca mais esqueci disso, uma moça foi muito usada por Deus por mim. Eu falei assim: muito obrigado, agradeço ao Espírito Santo. Mas quem dei, cara? Quase que eu falei: então não foi Deus que usou você não, porque você é ignorante. Agradeço ao Espírito Santo, porque de mim não tem nada, porque eu sou apenas o pó do pó, voltarei. Eu falei: eu tomei um discurso pior do que a menina. Eu só fui agradecer por Deus ter usado ela. Não foi agradecer ela. Quando acabou, eu falei: irmão, não estou agradecendo a você, estou agradecendo a sua voz que foi emprestada para Deus. Aí acabou o assunto. Sabe, aquelas falsas humildades que existem, Deus usa. E quando Deus te usar, você dá glória a Deus. Quantas pessoas sobem num púlpito aqui e falam assim: sou muito grato ao pastor Rubem, ao pastor Guilherme, ao pastor... E tem que ser assim mesmo, porque foram as pessoas que levantaram a mão, que ajudaram você. Nós somos usados por Deus nessa terra. E eles estavam lá nessa síndrome de gafanhoto. O medo faz pessoas grandes se sentirem pequenas. Alguém disse para você algum dia que você não conseguiria, e você acreditou, e até hoje a tua vida gira em torno disso. Você precisa deixar isso para trás nesse primeiro domingo do mês. O medo, ele rouba a consciência de quem você é
em Deus. Você não é gafanhoto. O medo enxerga o problema. Agora, os gigantes eram reais? Eram. Mas por que Deus permitiu eles verem os gigantes? Para que eles pudessem saber aonde eles estavam indo. Tem situações que você precisa saber o que você está enfrentando. E Deus não mente, Deus te mostra a verdade. Por mais que você diga assim, eu não consigo, mas Deus vai te mostrar a verdade. Vai ser grande esse desafio aí, hein? Se prepara. E ali você faz o que então? Em vez de ficar com medinho, a gente se prepara para enfrentar a luta, a adversidade, porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que está na Bíblia. Você não é qualquer pessoa. Diga, eu recebo essa palavra. A maior mentira do medo. O medo mente. O medo distorce a visão da realidade. O medo faz você enxergar o que não existe. Agora, a maior mentira do medo são 3 coisas importantes que você grave na sua mente, no seu coração. Primeiro, mentira do medo: nós não podemos. O medo diz isso, mentiroso. Nós podemos sim. Segundo, que nós não somos capazes. Somos capazes. Gente, vocês estão aqui não, né? Somos capazes sim. Você não vai dar certo. Vou dar certo sim. Aleluia. E o detalhe, ele fala conosco sem consultar a Deus. Ele entra na mente, faz você enxergar a realidade que dá medo. Dá medo. O medo é importante. O medo protege. O medo faz você recuar e criar estratégia. Não estou falando de você ser destemido. Eu estou falando de você ter fé acima do medo. Porque o gigante existia, mas eles não eram intransponíveis. Tanto que foram vencidos. Golias era gigante, forte, mas não era intransponível. Durante 40 dias ele gritava lá no Vale de Elal: tem homem aí, olha só que soberba. O inimigo, ele entra com força para te intimidar, com palavras que te intimidam, que faz você recuar, ficar acuado igual um rato. Que negócio é esse? Não tem gafanhoto nessa igreja. Quem vai dar ordem esse ano é Deus, não o diabo. Quem vai determinar é o eterno. Toma posse dessa palavra. Agora levanta sua mão e declare: o medo olha para o tamanho do gigante, mas a minha fé olha para a fidelidade de Deus. Ele é fiel e vai cumprir todas as suas promessas em 2026. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Você pode perder coisas em 2026, mas Deus vai te restituir em dobro. Porque esse é o nosso ano e ninguém vai roubar isso da gente. Sabe quais são as consequências de não confrontar o medo? Uma geração morreu no deserto. O medo atrasou o destino coletivo de todo mundo. O medo faz pessoas viverem abaixo do que foram chamadas. O medo não permite que você conheça nunca o seu verdadeiro potencial. Você nunca vai saber se pode ou não fazer aquilo se você não tentar. Você nunca vai descobrir que você pode dirigir um trator todo ferrado se você não colocar a mão no volante e ligar ele. Você nunca vai descobrir se você pode construir uma catedral com um povo de classe média, de renda baixa na Vila Kennedy, se você não pegar, desenhar, entregar para o arquiteto. Só para fazer o projeto, a projeção disso aqui foram 36 mil. Só para fazer o desenho, as medidas e tudo o que precisava ser feito. Nunca poderíamos saber se não colocássemos o projeto na mesa.
Se você não colocar o teu projeto na mesa e ficar, eu não tenho. Se você ficar esperando alguma coisa para acontecer, não vai acontecer nada. Você vai gerar. Por isso, eu estou te chamando para terça-feira. Vamos aprender como gerar. Vamos gerar. A gente pensa que Deus está dormindo. Deus não dorme. Ele é fiel. Levanta a sua mão e diga: o deserto não era o plano. Era apenas a consequência do medo não tratado. Tem muitas das vezes que você está no deserto porque o teu medo não tratado te leva para lá. Eles iam passar lá rapidinho, iam entrar, ficaram 40 anos porque tinha que esperar uma geração inteira morrer. Mais de 950 mil homens morreram, 780 mil mulheres morreram nesse período de 40 anos. Ao mesmo tempo que eles caminhavam em direção à vitória, tinha luto todo dia. Como conviver com luto e com vitória, com luto e com vitória? Eu acredito que você não queira isso para a sua geração, que você não queira isso para a sua família. Então, toma um posicionamento e diga não para o medo. Coloca teus planos na mesa, coloca a bispa fazer um negócio muito interessante, cara. Eu critiquei muitas vezes ela, eu já pedi perdão a ela e a Deus, que às vezes ela ia na loja e quando a gente não tinha nada. Eu fui ter minha primeira geladeira, eu já tinha 18 anos de casado, que era do outro que deu, que não fechava, que tinha que botar uma corda. Tem gente aqui que casou, tem 2, 3, 5 anos, já tem até apartamento. Como Deus tem sido bom com esse povo. E aí ela passava, pegava o cartaz da Casa Bahia, do Ponto Frio, sei lá, e depois recortava e fez um caderno. Eu falei assim: pô, tu tá ficando doido? Ela falou assim: não, isso aqui são as coisas que eu quero. Ela botou na mesa assim, Deus, faça a tua vontade. É um negócio muito estranho. Deus, faça a tua vontade. Aí Deus, tá bom, então eu vou descer na casa do oleiro, vou te quebrar. Aí quando desce para ser quebrado, fazer: Senhor, tu não está comigo? Tu não pediu para eu fazer a minha vontade? Seja específico. Não tenha medo de avançar. Eu vou namorar 7 anos para ver se é de Deus. No 8º ano dá tudo errado. Não adianta fazer teste social, irmão, no casamento. Vou ficar 10 anos namorando para ver se é ela mesmo. No 11º ano, até ainda não comprou um fogão. Como é que o fogão vem? Vai lá e marca a data de casamento. Nós vamos casar dia tal. Aí começa tudo a acontecer. É assim que funciona. Vou esperar no Senhor, né? É igual quando vai ter filho. Não, eu vou esperar um momento para ter filho. Tu vai morrer sem filho, irmão, porque não vai ter momento certo. Filho é despesa. Faz cocô, faz xixi, é fralda. Chora, você não sabe o que está acontecendo, se desespera, leva para o hospital, nenhum médico entende, e às vezes é porque saiu do colo da mãe. Criança não sabe falar, só sabe reclamar o tempo todo, a mãe não aguenta, o pai não aguenta, ninguém aguenta nada, e mesmo assim a gente quer. Cresce, não fala com a gente, abandona a gente, mesmo assim a gente ama. É um troço muito doido, filho. Mas aí fica: não, eu vou esperar melhorar a situação. Melhora a situação, você melhora de vida e não melhora para o filho, e vai ficar nessa vida. Não pense que se você ganhar 5 vezes o que você ganha, agora estou pronto para o filho. Não, você vai comprometer no outro dia. Tu vai andar no shopping com um olhar diferente. Tu sabe aquele momento que tu passa no shopping e tu nem olha para a loja? Tipo assim, a tua mente já está tipo assim: não vou nem olhar para não sofrer. Tu vai, né? Tal, aí para na casquinha do McDonald's, é o que dava. Mas quando você ganhar 5 vezes que você ganha, você vai andar assim, ó. Gostei dessa sandália. Meu sonho era ter essa sandália. Pleft. E o filho fica para trás. Faz o filhinho, depois Deus vai e dá o sustento. Para fazer o filhinho, você sabe como é que faz. O pessoal da Vila Kennedy, muito bem. Não precisa nem de curso. São terríveis.
um dos primeiros membros dessa igreja tinha 9 crianças. Ele enchia o culto. Eu falava assim: Roberto, coloca todo mundo sentado aqui. Tinha 9 cadeiras cheias, não é? O pessoal passava e tá cheia a igreja. Era tudo filho do Roberto. Fazia às vezes encontros de casais. Eu falava assim: vamos premiar quem tem mais filhos. Ganhava todas. Tudo eles ganhavam, porque tinham 9 criancinhas, que agora já são grandes. Tem uma filha dele que está morando em Portugal, né? E a coisa está andando lá, graças a Deus. Ele está igual Roberto Carlos. E por aí vai. Nove crianças. Meu Deus, como é que conseguiu fazer 9? Ele não teve tempo nem para comer, irmão. Nasceu a criança, toma 2, toma 3, e era uma escadinha bonita, lembra? Era 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09. 1 ano de diferença, um para cada um. 9 anos ele fez 9 filhos. Palma para Roberto. É muito homem frouxo aqui, rapaz. Precisa descer a unção de Roberto. Eu vou trazer o Roberto aqui para orar. Roberto e Edileia. Aleluia. Diga aleluia. Não se entra num novo tempo com velhas mentalidades, irmãos. Mude, tudo novo. Ontem eu fiz uma postagem de uma frase que Deus me deu, porque ontem eu estava estudei muito, estudei o dia inteiro. E Deus falou assim comigo: olha só, presta atenção nisso. Quem se antecipa, governa. Muita gente onde estava ontem? Na praia. Está tudo bem, todo mundo tem que se divertir. Mas quem se antecipa, governa. Vai governar esse ano. Se antecipa. Não dê bobeira. Não dê bobeira. Seja inteligente. Parte para cima da sua missão, de tudo que Deus preparou para você. E deixa o medo fora. Amém? Primeiro culto do ano é o altar da decisão, que nós aprendemos ali com a vida de Acabe e do profeta Elias. Ou o medo governa, ou as promessas governam. Quem governa? E o povo não sabia o que dizer? É isso que eu vou dizer? Quem governa? Quem vai governar a sua mente? Isso, as promessas que Deus te fez ou medo? Quem vai governar? As promessas. Diga: eu abro a mão e recebo todas as promessas que Deus tem para mim. Nesse ano, é para esse ano e ponto final. E não tem negócio, não tem negociação. Assim seja, assim diz o Senhor nessa noite. Diga glória a Deus.